muito bem-vindo ao Observatório Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins. Meu nome é Cristiane de Holanda e é um prazer estar com você aqui novamente no nosso programa Painel de Especialistas. E hoje conosco, vindo diretamente do sul do Brasil, doutora Camila Salmoria. Doutora Camila, seja muito bem-vinda no programa Painel de Especialistas. Muito obrigada, Cristiane. Bem-vindas e bem-vindos a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Sim, e um tema importantíssimo nos dias de hoje. Você já pensou em falar sobre a aplicação da inteligência artificial no judiciário? Como é que seria isso? Né? Então, para a gente refletir um pouco mais nesse aceleramento que nós estamos passando nesse momento dentro da área jurídica, o tema de hoje vai ser inteligência artificial no Poder Judiciário e ética algorítmica. Então, nós vamos pensar um pouco mais e refletir um pouco mais sobre essa implementação que já está acontecendo no Poder Judiciário brasileiro e de que forma que isso pode contribuir para as atividades jurisdicionais e também para a população como um todo. Então, apresento a doutora Camila Salmoria, ela é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Paraná, titular junto à 5ª Turma Recursal, mestranda em Direito da Eficiência e Justiça, Sistema de Justiça na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM, especialista em Direito Digital pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM, é graduada também em Inteligência Artificial pela Universidade Positivo, palestrante, pesquisadora na área de Inteligência Artificial, professora de cursos de pós-graduação e avaliadora de revistas científicas. Então, para vocês perceberem que nós estamos falando com uma pessoa especialista nessa área. E para a gente poder contemplar todas as pessoas que nos assistem, eu, Cristiane de Holanda Camilo, além de diretora do Observatório, sou professora aqui da Universidade Estadual do Tocantins, principalmente das disciplinas de Direito Constitucional, Direito Internacional, Governança e Compliance. E aqui nós temos um grupo de pesquisa sobre inteligência artificial, inclusive por isso o convite para a doutora Camila. Mas para a gente poder começar, eu sou uma mulher negra, estou vestindo um vestido verde claro, estou com os meus cabelos soltos, cacheados, um colar branco, um batom rosa e atrás de mim tem uma parede branca. Passo a palavra agora para a doutora Camila, para ela fazer sua audiodescrição, para a gente poder começar. Eu sou Camila Henrique Salmoria, sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos, eles estão soltos, lisos, na altura dos ombros. Eu tenho estou com um pouco de maquiagem, um batom levemente vermelho, tenho um brinco grande, branco, circular na minha orelha, estou com uma blusa branca e atrás de mim tem um filtro que projeta uma parede branca e algumas plantas ao fundo. E só para assim, continuar na minha apresentação do currículo, queria falar que eu sou juíza já há 21 anos, mas desde 2017 eu tenho me dedicado mais à parte da tecnologia, ao estudo, porque eu tenho me envolvido em projetos dentro do Poder Judiciário para a criação de sistemas antigamente automatizados, depois de inteligência artificial descritiva e agora sim de inteligência artificial generativa. E foi por isso que eu decidi partir para a segunda graduação de inteligência artificial e daí na sequência fiz um mestrado que conjuga essas duas áreas, direito e inteligência artificial. Perfeito. Doutora Camila, seja muito bem-vinda, é um prazer que a senhora esteja conosco, mas para a gente poder começar essa conversa, acho que a gente poderia retornar o que seria inteligência artificial. De uma forma bem tranquila, bem simples, para as pessoas poderem entender do que se trata esse assunto. Sim. A ideia de inteligência artificial, né, ela surge ali na época da Segunda Guerra Mundial. Tem um filme, né, que conta a história do Alan Turing, que é considerado por alguns o pai da inteligência artificial. O nome do filme é O Jogo da Imitação, e ele era um matemático e ele foi responsável por um sistema que decodificou um código secreto que os nazistas usavam na época. E para isso ele usou códigos matemáticos no início de uma projeção de um programa que pudesse ter algum tipo de inteligência. Foi o Alan Turing
que escreve pela primeira vez o que ele chamou do teste da imitação, que seria essa inteligência artificial, que é uma ideia assim: em algum momento as máquinas seriam tão inteligentes que, se colocassem uma pessoa humana conversando com uma máquina e uma pessoa, sem saber quem é pessoa e quem é máquina, se ao final dessa conversa o ser humano não conseguisse distinguir quem era a máquina, ele consideraria que essa máquina tinha atingido um índice de inteligência comparável à humana. Por quê? Porque o próprio ser humano não conseguiria entender que a máquina não era máquina, ou seja, a máquina conseguia ter uma inteligência igual ao humano. Tem uma discussão se a gente chegou a esse ponto ou não, porque eu consigo conversar com o ChatGPT, com o Gemini, com o Claude, e todos eles me dão respostas muito próximas do que um ser humano me daria. Quem refuta essa tese e diz que não, traz alguns bons argumentos. Tem um argumento que eu gosto bastante, que é o do incêndio. Ele fala: imagine que esse ser humano está falando com as pessoas numa sala, e ele diz: ok, agora está pegando fogo, o que eu faço? O ser humano vai saber dizer para ele como sair da sala, porque o ser humano está ali fisicamente, e a máquina não. Embora as máquinas tenham outros sensores, até a Marta Gabriel traz isso, né, que os sensores das máquinas podem levar elas a ter uma percepção perto dos 5 sentidos humanos, o ChatGPT não usa esses sensores, ou o Claude, ou o Gemini. Então, ele não poderia dizer como sair, ele vai dizer algo como busca a saída mais próxima, ou alguma resposta assim. Então, a gente ainda não estaria perto dessa inteligência artificial geral, mas nós temos inteligências artificiais generativas, né, que geram texto, imagem e vídeo, especialistas. Então, elas são especializadas em criar texto, ou elas são especializadas em gerar imagem, e nisso elas são muito boas, são muito próximas da inteligência humana. Então, essa é a inteligência artificial. Bom, então, para a gente perceber quais seriam os usos, as aplicações, o porquê que o ser humano precisa de uma inteligência artificial? A inteligência, eu acho assim que a grande vantagem da inteligência artificial é que ela é muito boa em encontrar padrões. Então, em descobrir o que há de repetitivo, a dar respostas parecidas. O próprio gerar texto é isso, né? Ela estudou tanto os nossos textos, tanto a forma como nós nos comunicamos, que ela, através de cálculos estatísticos, ela gera o texto. E a gente, então, ela nos auxilia nisso, no que a gente chama de preditivo, de predizer. Então, em tarefas rotineiras ou para olhar o passado. Por exemplo, se eu sou dono de uma loja, cuidar do estoque é um problema, né? Saber quanto que eu vou comprar, porque eu não posso comprar demais e não vender, as coisas podem vencer. Se eu comprar de menos, eu não vou ter para fornecer. Então, o que a inteligência artificial poderia fazer, por exemplo, para um estoque de uma loja? Ela vê o quanto que essa pessoa vendeu nos últimos 10 anos, 20 anos, e ela traça padrões. E não são padrões simples, ela traça padrões que dizem assim: olha, no Dia dos Namorados, talvez seja melhor você comprar, sei lá, mais embalagens vermelhas, porque vende muito embalagens vermelhas. No Natal, você deve começar a colocar o estoque a partir do dia 20 de novembro, por exemplo, que você vende mais. Ela é muito boa em detectar esses padrões finos, e então a pessoa conseguiria gerenciar o estoque. Mas esse exemplo do estoque a gente pode aplicar para qualquer ramo de atividade nosso. Entendi. Então, dentro desse panorama que a gente fez sobre inteligência artificial, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais, agora a gente vai aprofundar no nosso tema, que é falar sobre o uso da inteligência artificial dentro do Poder Judiciário e refletindo sobre a questão da ética algorítmica. Pensando nisso, quais são as principais aplicações que a gente pode ter da inteligência artificial dentro do sistema judiciário atualmente? Assim, nesse momento, nós temos a inteligência artificial sendo utilizada em ramos administrativos do judiciário, né, que são as coisas bem
básicas, desde gestão de estoque, recursos humanos, financeiro. Então, a gente tem toda essa área administrativa não judicial. Aí a gente começa a ter inteligência artificial na área judicial administrativa, então dentro dos cartórios, controlando prazos, categorizando processos, vendo, redigindo documentos, né, já redigindo automaticamente mandados, intimações, certidões, então toda essa parte administrativa, e nós começamos a passar para a terceira e quarta parte, que a terceira seria um auxílio já dentro do gabinete, dentro da prestação jurisdicional, então na atividade fim, então auxiliando no resumo de documentos, na identificação de peças, às vezes processos muito volumosos, por exemplo, tem um processo lá com mais de, antigamente a gente falava páginas, né, mas mais de 1.000, 2.000 páginas, agora a gente chama de movimentos, mais de 2.000 movimentos. A inteligência artificial entra lá e já categoriza, já identifica onde que está o boletim de ocorrência, onde estão as fotos, onde estão cada uma dessas provas, como se fizesse um grande índice. Então, ela relata o processo, ela faz essa categorização, ela auxilia na redação de documentos. Ainda, assim, essa ideia de ter um botãozinho que a gente aperte e gere sentença ainda é um pouco futurístico. A gente tem, assim, correção de texto, temos buscas, né? Busca de jurisprudência já com inteligência artificial, busca o NatJust GPT, que ele busca notas técnicas para processos da saúde. Então, a gente tem várias ferramentas de apoio que são utilizadas pelo magistrado, mas essa ideia do botãozinho que gera sentença, nós não temos ainda, e acho que ainda vai levar um tempo. E a gente ainda tem mais uma, que o Poder Judiciário passa a entender a sua função não só como dar uma resposta para o processo, né? Mas como um pacificador. E dentro da ideia da pacificação social, a gente trabalha na fase pré-processual e na fase pós-processual. Então, a inteligência artificial também vem ajudar nos conflitos, né, nas ODRs, que seriam espaços para se discutir o conflito pré-processualmente em ferramentas, e também pós-conflito, por exemplo, justiça restaurativa, em que se trabalha a responsabilização das vítimas, a gente já começa a ver ferramentas para ajudar a identificar quais são os processos mais prováveis, né, onde poderia ser utilizado a justiça restaurativa para ter métricas, para ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, a gente também tem essa atuação na fase pré- e pós-processual. Isso me lembra um trabalho que eu orientei, acho que uns 2, 3 anos atrás, foi no meio desse período pandêmico, né? E o nosso objeto de pesquisa era justamente aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, porque ela é servidora de lá, a gente estava formulando um mecanismo de mensuração de tempo de resposta dos mandatos de segurança para a expedição das liminares. Porque a gente foi calcular, num período certo lapso temporal, qual mais rápido e quanto tempo demorou mais lento, ou até o que não teve resposta ainda. Para a gente também fazer um monitoramento de como é que estava o andamento desses processos, a movimentação desses processos, principalmente aquela decisão liminar, que ela é tão importante nesse momento processual, mas a gente imaginou isso dentro de um sistema de alerta, para quando o servidor chegasse, ele já digitasse sua matrícula, entrasse para trabalhar, já tinha esse alerta, isso aqui é prioridade, responda esse processo. Sim. Será que a gente poderia pensar esse sistema também baseado em inteligência artificial? Porque eu lembro, e assim, até a atividade de pesquisa talvez vá se valer bastante da questão da inteligência artificial, porque o serviço de pesquisa sempre foi, a atividade de pesquisa sempre foi muito mecânica, de você pegar documentos, abrir documentos, tabelar tudo isso para fazer sistema. E agora, com a inteligência artificial, isso ficaria muito mais rápido, né?
Sim, na verdade, assim, o simples fato dele abrir o sistema indicar, a gente estaria falando de uma automação, ainda nem entraria em inteligência artificial. A inteligência artificial podia ser acoplada, né? Se, por exemplo, ela já visse todos os movimentos anteriores que esse servidor já tivesse feito em caso semelhante e já sugerisse para ele: olha, nesse caso, o seu agir seria assim, você quer que né, que eu busque aqui, que eu gere, porque as que a gente tem lidado hoje são geracionais, então elas geram, né? Então elas tem muito isso de perguntar. Igual tem nos e-mails agora, você quer que eu te ajude a responder esse e-mail? Daí você coloca lá, sim. Então, né, como que eu vou responder? Eu vou agradecer e dizer que sim? Vamos supor que é um convite. Vou agradecer e dizer que sim ou vou dizer que eu não posso? Então, você coloca lá. E eu acho que essa é a tendência de futuro dentro do judiciário, que o comando, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial generativa, o comando sempre está com o usuário. Então, ainda é o usuário que dá a ordem. Em que sentido que aquela inteligência vai, e a partir dali ela gera. E essa questão do tempo que você falou é muito interessante, porque a minha pesquisa de mestrado foi em cima de um sistema que o meu tribunal aqui, o Tribunal de Justiça do Paraná, ele criou em uma parceria com uma empresa, mas é esse sistema, o NatJust GPT, que ele pesquisa as notas técnicas. E para avaliar o sistema, eu fiz diversos testes de avaliação de impacto, testes para ver se ele atingia os objetivos, mas eu também fiz aquele teste de eficiência e efetividade de políticas públicas. E um dos casos era justamente esse, ver quanto tempo, né, o sistema dava a resposta comparado a quanto tempo levava para essa nota técnica chegar até os autos. E eu analisei 84 processos, que era dentro da minha amostra, lá foram selecionados 84. Nesses 84 processos, o tempo médio de chegada aos autos foi de 156 dias, enquanto a resposta da inteligência artificial, no máximo ali 10 minutos. Então, isso a gente consegue ver, assim, a presteza com que a inteligência artificial pode dar, a celeridade que ela pode dar aos processos. Então, nos primeiros sistemas, a gente tinha uma prévia de automatização dos processos, né, dos procedimentos. Aqui, além de fazer essa prévia, essa análise prévia, ela vai dar sugestões de como responder, já fazendo análise de padrões de respostas preliminares. Então, como geralmente, na sequência, esse juiz tem feito entendimento sobre esse tipo de casos, e aí ele traria prévias para a expedição dessas liminares, trazendo como exemplo aqui o mandado de segurança. Mas só para a gente pensar se isso já poderia, já está acontecendo, ou ainda seria um outro patamar evolutivo dentro do Poder Judiciário. Já existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade. Seria um outro patamar, assim, dentro da ideia, assim, o que eu quis dizer é como que a gente poderia trazer a inteligência artificial. O que a gente tem já que funciona um pouco melhor eu passo a ter inteligência artificial dentro dos meus modelos, né? Então, eu hoje pesquiso os meus modelos com inteligência artificial. Eu posso pesquisar, né? Meus modelos com inteligência artificial e eu posso, a partir dali, ir criando em cima disso. Então, é uma redação um pouco mais rápida, porque eu não estou naquela pesquisa que era antes limitada ali do Windows Explorer, e que daí eu tinha que abrir o texto e retirar. Então, nesse sentido, a inteligência artificial já ajuda, mas ela ainda não. E a gente tem pouquíssimos casos em que a inteligência artificial está acoplada dentro dos processos, né? Que a gente tem vários tipos de processo, de sistemas de processo eletrônico. Então, a gente tem o EPROC, o ProJude, o SAV, o SAG, um monte de. Uma série de. Os principais são 6, mas a gente ainda não tem inteligências artificiais dentro desses processos. Então, o que em geral acontece é que o magistrado ou o servidor, ele tira partes desse processo e daí, como dentro dos ambientes de editoração de texto, ele acaba usando algum tipo de inteligência artificial. Então, mais vinculado à questão da editoração de texto. Mas, então, vamos pensar sobre esse procedimento.
Se a gente refletir, os algoritmos eles podem realmente chegar ao patamar de substituir as decisões humanas, porque a minha pergunta era se já sugeriria um texto prévio de acordo com a realização de uma análise preliminar de decisões anteriores daquele magistrado, ele poderia sugerir um texto pré-formulado. Você me respondeu que ainda não estamos nesse patamar, mas dentro da análise dos modelos prévios que já existem dentro do gabinete, poderia estabelecer um padrão de respostas, mas dentro de editores de textos, não dentro das plataformas que são utilizadas pelos tribunais, né? Mas pergunta da teoria do caos, que as pessoas ainda fazem bastante. Os algoritmos poderiam sim substituir as decisões humanas dentro do Poder Judiciário? Quais seriam os riscos e benefícios dessa implementação? Eu vou dar um passo para trás, na verdade, para tentar só me corrigir numa questão, porque assim, alguns tribunais têm alguns projetos pilotos que já começam a fazer isso em alguns ambientes restritos. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem o Assis. O Assis é uma ferramenta que ele tem, sim, condição de gerar uma decisão para um processo. Mas como que é feito, basicamente? O magistrado, ele carrega, ele olha lá dentro, vamos supor, ele tem 10 processos parecidos. Ele carrega esses 10 processos para dentro da ferramenta e ele carrega 20 decisões dele parecidas que cabem, né? Eu sempre julgo esses processos, por exemplo, do banco X dessa forma. Então, ele pega 10 processos desse, 20 decisões, e ele tem que indicar para a ferramenta se ali vai ser provido, parcialmente provido, não provido. E daí a ferramenta tem a condição de ler o processo, fazer o relatório e, com base naqueles modelos, gerar. Estava funcionando para o juizado especial, eles tinham a ideia de ampliar, mas ainda está em locais muito, assim, ainda está setorizado como projetos pilotos. Também o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem isso para as bancárias, que são processos que também têm uma alta repetição e que é possível acontecer isso. Então, existe, não é que não existe, em alguns ramos, em alguns tribunais existem, mas ainda são projetos pilotos que estão, né, começando. Dentro da pergunta que você me fez, eu acho que é mais fácil eu te responder se eu olhar para fora, porque a gente já tem alguns tribunais 100% digitais, a gente já tem juiz, robô, entre aspas, que se fala fora do Brasil, né? Então, a gente tem a China, que é bem famosa, mas a gente tem na Índia, a gente tem no Canadá, a gente tem na Estônia, em vários lugares já há, e há estudos sobre isso. E o que os estudos dizem? Que a população tem uma tendência em aceitar, né, e a tecnologia tem uma tendência a ser útil em decisões que são muito padronizadas e que envolvem muito direito e pouco fato. Então, por exemplo, uma multa de trânsito, a discussão de uma multa de trânsito, tem vários tribunais já pelo mundo que a decisão ou a impugnação da multa de trânsito é julgada por uma inteligência artificial, dentro de um ambiente automatizado. E isso é aceito, porque é uma questão muito formal, né? É uma questão que não, que via de regra não demanda do magistrado esse sentir humano, essa questão. Então, nesses pontos, ela ainda é muito aceita. O que não, né, não se aceita em lugares que se exige um olhar mais humano. Vamos pôr na vara de família, decidir guarda, decidir direito de visitas, né? Será que a inteligência artificial vai ter condição? Então, hoje a resposta quase unânime é de que não tem condição de uma inteligência artificial decidir em casos como esses. Mas nós somos hoje o maior judiciário com o maior acervo do mundo, né? 84 milhões de processos ativos, que só cresce esse ativo. Então, eu acho que o grande benefício da inteligência artificial vem ser trazer para o magistrado, trazer para o Poder Judiciário a possibilidade de dar mais celeridade para essas coisas que são muito objetivas,
né? Eu ter que entrar lá num site e ficar procurando uma nota técnica, às vezes a gente perdia mais de hora fazendo isso. Se eu posso fazer isso com a inteligência artificial e ela localiza aquela mesma nota técnica, eu consigo abrir o site e conferir em minutos, isso me poupa tempo para que eu possa me dedicar aos processos que demandam esse olhar humano. Então, eu acho que é isso. Assim, a grande vantagem para o judiciário é a celeridade dos processos e a uniformidade. Por exemplo, julgar as multas de trânsito todas iguais, não diferente. E a grande desvantagem é se eventualmente a gente esbarrar no uso da inteligência artificial para essas questões que são humanas, onde é o decidir humano que deve estar presente. Muito bem. Eu sempre pensei, um tempo atrás, quando eu estava fazendo pesquisa, sobre como seria quando a gente começou a falar sobre Big Data, né? Como seria a aplicação de Big Data com relação à análise do perfil dos magistrados. A gente tem um roteiro para entrevista, mas a gente vai lembrando de algumas coisas, e aí, se tiver confortável para a senhora responder, é a questão dessa análise do perfil. Se a gente pudesse, e a gente, pelo que a senhora está me falando, vai cada vez mais tornar isso possível, né? Analisar ao longo dos anos o convencimento do magistrado, em que direção ele decide determinados casos, haveria, quem sabe, uma previsibilidade dessas decisões, amparada, inclusive, analisada via inteligência artificial? O que a senhora pensa a respeito disso? É uma questão bem interessante. Assim, eu vou trazer duas perspectivas, depois dou minha resposta pessoal. A primeira perspectiva foi a França, né? A França proibiu isso. Em 2018, logo porque na França as decisões judiciais não eram publicadas na internet, elas dependiam, você tinha que assinar certas revistas para ter acesso. E quando vem essa abertura francesa e as decisões vão para a internet, algumas empresas já logo desenvolvem softwares que dizem isso. Né? Dizem qual, por exemplo, em ações trabalhistas, qual o magistrado que está dando a indenização maior, qual é a Câmara, e isso foi proibido, porque causou uma comoção, assim, o medo de que se fosse burlar o juiz natural, e a França fez uma lei proibindo esse tipo do que é chamado de jurimetria, né? Esse cálculo. No outro lado, eu trago os Estados Unidos, teve uma grande pesquisa com mais de 380 mil decisões das cortes federais, que eles analisaram como que cada um dos magistrados decidiu e buscaram estabelecer padrões. Então, esse é um magistrado, ele era um juiz mais democrata ou mais republicano? Favorável às cotas raciais ou não? Favorável a questões de gênero ou não? E foi feito um grande raio-x da magistratura ali. Não com a ideia de nominar cada um dos magistrados, mas sim de mostrar tendências. Inclusive, nessa pesquisa se mostrou que o grande viés foi o viés de gênero. Foi o maior fator assim, que eles identificaram. Então, esses estudos têm o lado ruim, né? Porque pode ser os escritórios tentando manipular, mas também tem um lado bom, que esses raios-x nos permitem ver falhas, né? Pontos cegos do próprio sistema, que é o que a gente está vendo aqui no Brasil agora com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, o protocolo para julgamento com perspectiva racial, porque, né, a gente precisa também voltar os olhos para nós, enquanto magistrados, magistratura, como que nós temos decidido. Mas eu acho que a grande diferença do ser humano e da máquina, dando a minha resposta pessoal, é justamente o quanto essa previsibilidade seria tão previsível. Eu estou há 11 anos numa turma recursal, que é um colegiado.
E como colegiado, a gente está sempre decidindo em grupo e é sempre uma constante discussão, né? Os entendimentos eles são construídos e reconstruídos. E eu tenho uma colega, que é minha colega de faculdade, então já sou amiga dela há 25 anos e a gente está junto nessa turma em discussão há 11 anos. E ela é sempre alguém que eu e ela, a gente discute muito os entendimentos que ela traz, em geral eu não concordo de início, e eu até brinco com ela que depois de uns 2 anos eu acabo votando no mesmo sentido. E daí os advogados viram, mexem nas sustentações, falam, olha, doutora, mas a senhora já votou assim, né? Tem um precedente seu. Eu falo, mas de quando que é, doutor? Daí, 2 anos. Doutor, mas a gente já mudou, já evoluiu. E essa, para mim, é a grande preocupação que eu tenho hoje com a inteligência artificial, porque eu vou dizer assim, se eu fosse treinar, né, o tal do botãozinho, se eu fosse treinar o tal do botãozinho, onde que eu ia colocar ele? Naquele processo que é certo. Nossa, isso aqui eu sempre decido assim. Mas o problema é que se eu olhar para 3 anos atrás, os processos que eu sempre decidi assim, tem vários que eu já não decido mais igual, porque um outro olhar já foi trazido, a gente já viu outras provas, porque já mudou alguma construção legal, já mudou uma lei, já mudou uma doutrina. Então, como que a gente vai possibilitar a revisão de entendimentos quando eles estiverem automatizados pela inteligência artificial? Então, esse, para mim, é o grande enigma ainda. Bom, então ele está bem correlacionado com a nossa próxima pergunta, que é como seria que os tribunais trabalhariam com as questões de transparência e de explicabilidade desses sistemas de IA, utilizando eles dentro dessas decisões jurídicas. Como é que ficaria essa situação? Transparência e explicabilidade, tem até um estudo que mostra que quando a gente analisa os principais documentos de regulação pelo mundo, o princípio número 1 é a transparência. Ele é o princípio mais citado, mas, assim, de longe, numericamente, em todos os regulamentos e recomendações para a inteligência artificial. O que muda o que vamos considerar como transparência e explicabilidade. Assim, a minha opinião é que, do ponto de vista técnico, é impossível nós pensarmos em uma transparência e uma explicabilidade total, porque são cálculos estatísticos. E hoje a gente já passou de trilhões de parâmetros, né, no ChatGPT. Então, imagine como seria explicar para nós uma única decisão com trilhões de parâmetros. Ainda que a gente entendesse como a máquina decidiu, a gente perderia tanto tempo, que eu não sei se em uma vida a gente entenderia aquela decisão. Mas existem alguns modelos que estão sendo construídos que eu tenho achado muito interessante. Porque como que a inteligência artificial ela é treinada? O computador só pensa 0 e 1. Nós estamos no código binário. Ainda que a gente tenha a melhor das inteligências artificiais, ao final a gente vai ter um código binário 0 e 1. Então, nós estamos falando de número. O que a inteligência artificial fez? Ela pega um texto muito grande. Dentro desse texto, ela tira tudo que não precisa, que ela considera desnecessário. Então, por exemplo, todos os artigos definidos e indefinidos, todos os 1A, tudo isso é tirado. E ela começa depois ela faz, ela começa a trabalhar com radicais. Então, toda vez que eu falo constitucional, constitucionalmente, constituição, ela entende que tudo isso é a mesma coisa. Ela tem um mecanismo de atenção, né? A grande criação da inteligência artificial generativa veio através do transformer, que é a ideia da atenção, o mecanismo de atenção. Quando a máquina conseguiu entender que quando eu falo pai, essa palavra pai está mais próxima de filho do que ela está relacionada com café. Quando eu falo café, ela entende que está mais relacionada, sei lá, com árvore, com planta,
do que ela está relacionada com bolsa, mas ela pode se relacionar. Então, como se ela começasse a fazer cálculos, assim, para entender a proximidade entre cada uma das palavras, e daí isso das frases entre si, né? E ela gera, então, o que a gente chama de vetores para entender tudo isso. Quando eu vou treinar uma inteligência artificial, então, o que ela faz? Primeiro, ela não consegue trabalhar o texto todo, ela vai tokenizar o texto, por isso que a gente fala de tokens, tirar pequenos pedaços do texto e entender a partir dali. E esses pedaços, ultimamente, estão sendo tratados em termos de 5.000, como se fosse 5.000 palavras. E daí ela trabalha dentro desses 5.000, ainda que eu dê mais, o texto seja maior, então ela vai dividindo. Como ela aprendeu isso, quando eu peço para ela uma resposta, ela tem a condição de me indicar de onde ela aprendeu. Então, é isso que a gente vê lá naquele sistema que eu testei, na Tijus GPT. Eu pergunto para ela alguma coisa, ela me responde em linguagem escrita, normal, só que ela traz como uma nota de rodapé o númerozinho. Quando eu clico naquele número, eu consigo ver esse token, esse grupo de tokens, ou seja, da onde, quando eu te respondo isso, é como se ela me dissesse assim, ó, quando eu te respondi isso, eu te respondi porque aqui eu fui treinada com esse conhecimento. E daí na frase de baixo, por exemplo, ela diz, daí eu usei esse conhecimento, e eu usei esse conhecimento. E esse conhecimento eu consigo acessar ali do lado também pelos links, aonde que está o documento. Então esse conhecimento está dentro desse documento. A gente tem isso também no que busca jurisprudência, talvez fique mais fácil de explicar. Eu pergunto assim, sei lá, quem faz plágio responde por ofensa aos direitos autorais? Faço uma pergunta assim daí ela vai me dizer, sim, né? O plágio constitui uma ofensa aos direitos autorais. Daí ela me traz lá, sei lá, uma decisão do STJ que decidiu isso. Aí ela vai dizer, não, vamos supor, mas tem a exceção da paródia, que não depende da autorização do autor. Daí ela traz uma outra nota de rodapé, que eu posso clicar lá e ver que é uma outra decisão. E daí eu consigo entender, com base no que ela me respondeu, da onde que vem esse conhecimento. A Perplexity faz um pouco parecido, né? Com isso. Então, a questão é saber se isso é transparência, explicabilidade suficiente e como que a gente vai regular o que é suficiente, né? Como que a gente vai regular para fins de judiciário o quanto dessa explicação eu tenho que trazer. Mas eu acho que esse é um caminho para a gente chegar numa transparência e numa explicabilidade suficiente para decisões judiciais. Até o conceito de transparência, ele é utilizado de diferentes formas para diferentes países, né? Então, por exemplo, na Alemanha, você precisa, ao fazer um pedido de acesso, você precisa justificar o porquê que você quer ter acesso àquele documento. E para a Alemanha, aquilo é transparência. É interessante porque o Brasil tem uma tendência nesse desenvolvimento desse atual modelo de gestão do governo digital, que ele segue os parâmetros da OCDE, onde é que a transparência leva o documento praticamente na íntegra para ser exposto para o usuário. Só que a gente fica pensando agora em como a gente poderia, inclusive, talvez, rediscutir mais na frente o conceito de transparência no uso da inteligência artificial. Acho que isso vai ficar mais para o futuro mesmo, porque a gente vai precisar discutir em que termos que essa transparência está sendo trazida e utilizada. E como é que isso vai se tornar inteligível para as pessoas também, para poderem ter acesso a isso. Acho que é um tema para a gente deixar Eu brinco falando que a gente tem uma estante do esquisito. Se você chega com uma informação muito nova que não dá para processar, coloca na sua estante do esquisito, deixa lá, que um dia ela vai fazer sentido e quando precisar você pega ela, vai lá e trabalha. Porque tem coisas que são muito novidade, né? E a gente vai precisar se adaptar a essas novidades, mas no seu devido tempo. Mas pensando nisso, a senhora mencionou os dois protocolos estabelecidos recentemente, que é o protocolo de julgamento base em gênero e raça, e eles, talvez, pensando nessa questão da inteligência artificial, talvez o judiciário trate de adotar mais protocolos.
É isso que eu visualizo, porque o protocolo, inclusive, funciona não só como uma orientação para os magistrados naturais, mas também para a inteligência artificial ao pensar mais no futuro na elaboração de decisões judiciais. E a próxima pergunta é mais nesse sentido mesmo. Como é que a gente pode tomar medidas para evitar preconceitos, discriminações algorítmicas em sentenças judiciais ou mesmo na construção desses processos dentro de algumas respostas ou de algumas notas técnicas? Como é que a gente poderia fazer isso? Pensando na questão da inteligência artificial utilizada dentro do judiciário. É outro desafio, né? Mas eu concordo ali, a questão da transparência, primeiro a gente vai ter que definir o que é transparência para progredir. A questão do viés já é uma questão, aliás, assim, né, são todas postas. Quando a gente trabalha com inteligência artificial, os grandes riscos que hoje a gente trabalha são justamente o erro, que é quando ela tem o contexto e erra, né? A alucinação, quando ela inventa, o viés, a opacidade, que opaco é justamente o contrário de transparente, né? Se a gente pensar no vidro opaco e transparente, a opacidade, e a questão, o viés e a proteção de dados. Então, são todos grandes problemas que hoje, quando a gente pensa numa inteligência artificial ética, né, numa justiça algorítmica, a gente pensa em todos esses problemas. Eu acho que todos eles, de alguma forma, passam pelo mesmo caminho, né, que é a ideia de mitigação, a ideia de resolver essas questões. E ela teria três dimensões, assim. Uma é a técnica, que a gente precisa trabalhar lá no início, quando a gente está construindo essas inteligências artificiais, seja o modelo principal, por exemplo, o ChatGPT, seja o sistema. Quando eu pego o ChatGPT e treino ele para o Poder Judiciário para fazer um NatJus GPT ou um Jurisprudência GPT. Então, dentro da parte técnica, eu preciso pensar isso. Eu preciso pensar dentro da parte social, porque eu preciso de diversidade, primeiro, diversidade nas equipes que estão lá testando, nas equipes que estão desenvolvendo, diversidade de gênero, diversidade racial, diversidade de orientação sexual, de todos esses contextos. Por quê? Por causa dos pontos cegos, né? Porque é muito mais fácil, quando a gente está num grupo homogêneo, a gente cometer erros, porque a gente tem o mesmo pensamento, um pensamento linear. Então, a diversidade nos traz essa possibilidade de um olhar mais amplo, com menos pontos cegos. E para que essa diversidade seja possível, dentro do ponto de vista social, a gente tem que trabalhar com a questão do inclusão digital e letramento digital. A gente precisa que todo mundo entenda, né? Claro que vão ter conhecimentos mais específicos, que são os desenvolvedores, mas eu também preciso que o usuário que coloque lá o comando saiba colocar o comando correto e que o usuário que está recebendo isso, ele tenha uma visão crítica suficiente para entender né, da onde aquilo está vindo. Porque um dos vieses, por exemplo, que a gente corre o risco de ter é o viés confirmatório. Acreditar que a inteligência artificial está certa, que é o que a gente vê hoje no reconhecimento facial, né? Se uma pessoa é identificada como criminosa por uma inteligência artificial, qual o grau de facilidade que ela vai ter para se defender? Quando não é verdadeiro, quando há um erro do sistema, porque a tendência é que a gente acredite, né? Nossa, mas se a inteligência artificial, se a máquina diz que é você aqui, então esse é um dos problemas que a gente está tendo. Então, a mitigação passa pela questão técnica, pela questão social, que vem nessa questão diversidade e letramento digital, e pela questão política, que é a criação de regulações, de regramentos, de marcos, que a gente ainda não tem no Brasil, né? Um marco regulatório para a inteligência artificial, e, sobretudo, que esse marco regulatório traga a obrigação de testes e avaliações de impacto, porque é testando. Não tem como a gente identificar erros
e erros, vieses, todos esses riscos da inteligência artificial sem o teste. E o teste nos possibilita o retreinamento. Se eu testar corretamente e identificar, eu tenho a possibilidade de retreinar essa inteligência artificial, que é o que a gente vem vendo, né, no ChatGPT 3.5, 4, 4.5, o retreinamento. Hoje, há um tempo atrás, a gente fazia algumas perguntas para o ChatGPT, ele errava porque ele não tinha conhecimento lógico, ele errava porque ele não sabia matemática básica, ele gerava imagens quase sempre de homens brancos ou de mulheres para profissões ou tarefas do cuidado, né? Hoje já não. Se a gente fizer o pedido de uma imagem, isso já está corrigido. E isso veio da onde? Do teste, né? De verificar o erro e de corrigir. Então, assim, para mim, dentro do Poder Judiciário também não foge disso. A gente precisa investir na equipe técnica que está desenvolvendo, a gente precisa investir na parte social ali, de assegurar a diversidade, assegurar o letramento, né? E a gente precisa investir na regulação e na obrigatoriedade de testes e avaliações de impacto. Periódicas, né? Para a gente poder ter essa reavaliação. Eu vou utilizar uma expressão que, para mim, ela faz sentido, e logo na sequência eu explico, que é viés bidirecionado. Porque a gente fala muito do viés da programação, da IA, e a gente meio que esconde os nossos vieses pessoais, né? Então, uma das formas de combater esse viés humano, não da inteligência artificial, é exatamente a questão do letramento. Fundamental. E, inclusive, a Infam tem um papel importantíssimo nisso, porque ao fazer essas análises sobre a aplicação da IA no judiciário, provavelmente, acredito eu, que alguns outros cursos de formação para magistrados vão surgir, porque a gente tem que trabalhar com essa ideia desse viés bidirecional, de como o magistrado tem a sua formação. E nós temos magistrados formados na década de 70, 80, 90, 2000, e tem atualizações que são necessárias para a gente poder não só implementar a inteligência artificial, mas atualizar, manter atualizadas a compreensão do judiciário sobre isso. Então, como é que a senhora observa essa questão desse viés bidirecional? Corrigir de uma forma e também analisar de uma outra. A senhora acabou de falar da IA, dos testes, mas a gente também precisa conhecer e analisar e fazer essa autoavaliação desses dois eixos de vieses, né? Com certeza. Eu acho que quando você falou dos protocolos, o CNJ vem construindo isso, né? Por exemplo, veio o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é o quê? A ideia de que os magistrados têm que olhar, né, analisar se quando proferem uma decisão, eles não estão sendo machistas ou estão tendo algum viés em relação ao gênero. Mas veio na sequência a resolução 225 para ter paridade nos tribunais. Por quê? É um olhar para dentro, né? Eu olho para o que eu estou proferindo, mas eu também olho para dentro e falo, bom, os meus espaços aqui, os tribunais também têm que ser ambientes diversos para que eu tenha essa diversidade dentro. E deveria ser também com racial, e a gente sabe que daí a perspectiva é muito mais difícil de ser alcançado, porque existem pouquíssimas. Eu estou aqui no sul do Brasil, assim, antes de entrar as cotas, né, o ingresso por cotas, nós tínhamos pouquíssimos. Então, hoje, o número de pessoas racializadas, assim, mais velhas na carreira é muito pouco. Então, como que você vai criar tribunais diversos? Então, são construções que para reparar, né, passados históricos vão demorar muito tempo, mas isso é uma necessidade. E enquanto a gente não consegue construir, né, esses espaços diversos, a gente também tem que investir no letramento, né? Quem está lá tem que ter letramento racial, letramento de gênero, todos nós temos que ter, mas enfim, nós temos que ter. E agora nós temos que ter também o letramento digital. O CNJ criou agora a resolução 615, que está entrando em vigor agora,
E ela cria a obrigatoriedade de um letramento digital continuado. Ainda não foi criada a estrutura, né? Vai ter um comitê nacional que vai decidir isso, mas a ideia é que se crie uma formação continuada de magistrados para ter esse letramento, porque a gente sabe também que a evolução é muito rápida, então o melhor curso que se pode dar hoje, com certeza vai estar desatualizado sobre o tema no final do ano que vem. Então, a importância desse letramento e que ele seja continuado é essencial. E a gente, assim, começa a se ter um olhar para isso. Agora a gente precisa implementar, né? Bom, para a gente poder fechar esse assunto, acredito que vamos voltar para aquela primeira parte da questão do comando. Pensando, já analisando as questões de vieses, tanto humana quanto da inteligência artificial, digital, vamos pensar em como é que a pessoa estrutura o comando. O que a senhora poderia orientar não só os magistrados, mas a quem está assistindo e trabalha diretamente no Poder Judiciário, como elaborar um comando que contemple essas questões, que é o ensinar a máquina a dar a resposta, né, implicitamente dentro desse comando. Como seria a construção do comando? Qual que é a importância dela? Sim, o usuário, na ideia da inteligência artificial generativa, o usuário, ele é corresponsável, né? A responsabilidade não é só do desenvolvedor ou só do gestor que trouxe a ferramenta, também do usuário. Ele tem que saber dar o comando certo, porque se ele tem letramento digital e ele dá o letramento, o comando correto, ele domina a máquina. Agora, quando eu dou um comando genérico, aí eu deixo a máquina no comando, porque é ela que vai assumir e ela vai decidir o que ela vai fazer. Eu sempre dou o exemplo da geração de imagem, que acho que é muito claro, porque né, se bateu muito em cima de que a inteligência artificial era machista, porque você pedia ideia, né, em inglês não tem flexão de gênero, então pedia para fazer a imagem de uma enfermeira, que lá é nurse, pode ser tanto homem como mulher, e gerava sempre uma mulher. Daí falava, a inteligência artificial é machista. Não é, ela foi treinada com uma série de dados, e esses dados, que eram fotos de enfermeira, eram sobretudo mulheres. Por quê? Porque essa é a realidade do sistema patriarcal que a gente vive. Então, a máquina aprendeu. Por isso que quando a gente fala em discriminação algorítmica, tem muita gente que critica, fala, olha, o algoritmo não discrimina ninguém, o algoritmo faz um cálculo matemático e ele entrega o que ele contou, ele faz uma contagem e entrega. A discriminação, que é essa separação por categorias, ela é feita pelo ser humano. Então, o que o algoritmo faz, no máximo, é espelhar a nossa discriminação, né? A discriminação que está na sociedade. Então, por exemplo, se eu não tenho letramento, se eu não estou com esse foco, se eu dou um comando simplesmente, chego lá e falo, ó, gere a imagem de um tribunal, ou gere a imagem de um hospital. O que a inteligência artificial provavelmente vai fazer? Ela vai pegar e gerar uma imagem tradicional de um médico homem branco e de uma enfermeira mulher branca num hospital, né, com corpos, com pessoas novas, provavelmente corpos magros, porque são essas as imagens que mais circulam, são essas as imagens que a publicidade mais produz, que o cinema mais produz, e quando a inteligência artificial foi treinada, ela foi treinada com isso. Agora, se eu peço, gere a imagem de um hospital em que uma médica idosa, asiática, trata, sei lá, uma criança hindu, em que, sei lá, tem uma pessoa, né, muçulmana guardando, né, e daí a imagem sai muito diferente. Por quê? Porque eu dei o comando e eu disse para ela vai fazer exatamente o que eu disser, mas eu estou no comando. Agora, se eu deixar para ela responder, ela assume o comando e daí ela vai trazer essa realidade já
antiga ali e que ela está reproduzindo e espelhando. E isso é um grande problema também, porque, como você disse da questão do viés bidirecional, o grande problema da inteligência artificial também é esse, que ela pega o preconceito lá de trás e ela expande esse preconceito para frente, porque daí ela vai gerar mais uma imagem de um médico branco com uma enfermeira branca com corpos, né, padrão estético normal, sei lá, que se vende como normal, e, sei lá, se eu colocar isso numa publicidade, eu estou passando isso para a próxima geração, para as crianças que vão ver aquela imagem, que vão... Então, ela pega o preconceito do passado e reproduz para o futuro. Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter, e essa é a importância do usuário ter o comando. Isso me lembra que eu tinha sido convidada para fazer uma palestra no TJ de Tocantins sobre a Semana de Prevenção ao Assédio Moral e todas as formas de discriminação. E a gente utilizou a inteligência artificial para fazer a discussão sobre o que é autoridade. E na época, eu lembro que a gente fez uma consulta para o ChatGPT pedindo para gerar imagens sobre 3 imagens sobre uma autoridade da sociedade atual. Esse foi o comando. Saíram 3 imagens, figuras de homens, e eu lembro bem na imagem do meio, vestindo quase um uniforme militar. Na imagem da direita e da esquerda tinha outras variações, mas do mesmo tom. Aí a pergunta foi: qual a compreensão de autoridade que se tem? E é interessante porque a impressão que eu tive na época foi que o meu comando, se eu não oriento através do comando, eu reproduzo o estereótipo. Então, se eu não der mais elementos para falar ou para associar a sociedade atual com outras figuras de autoridade, vem exatamente o que está sendo posto e alimentado nesse passado. Então, foi a impressão que eu tive. É mais ou menos isso que acontece realmente? Sim, porque a inteligência ela é de fato treinada pelos dados históricos, né? E os dados históricos, em geral, estão contaminados com esses preconceitos, com esses estereótipos, e daí ela tende a gerar. Já começa a ter comandos implícitos tentando criar barreiras, igual eu disse, o ChatGPT já está começando lentamente a corrigir, mas ainda é muito pontual. A tendência é que sem o comando vai gerar isso. E essa história que você contou me lembrou, não é inteligência artificial, mas me lembrou daquele livro Lacuna de Autoridade, que ela fala do exercício de imaginar. Eu tenho uma colega que é professora e ela falou que quando ela leu o livro, ela ficou muito impactada e ela fez com os alunos de direito. Ela falou, feche os olhos agora e imagine que vocês estão entrando num tribunal. E o tribunal está em julgamento, e daí a sala dela tinha mais ou menos 80 alunos. O tribunal está em julgamento e tem 80 julgadores, homens e mulheres, né? Imagine, então, esse ambiente. Agora eu quero que vocês abram os olhos e olhem em volta dos seus colegas e vejam se quando vocês imaginaram esses 80 julgadores, vocês imaginaram pessoas parecidas com o que tem aqui na sala. E daí eles mesmos vendo como esses estereótipos ainda estão em nós, né? Sim, eu uso teoria das representações sociais para fazer esse exercício em sala. E também utilizo para discutir quando o jurista, você, futuro jurista, aluno aqui da universidade, tiver que lidar com uma questão difícil que afronte a sua moralidade pessoal, você recorre para o conhecimento científico, religioso ou senso comum. Como é que isso fica associado? Porque você veio para a universidade para se aprimorar em um determinado conhecimento, mas você vai enfrentar isso que te enfrenta, de certa forma, que mexe com seus brios de moralidade para você encontrar um recorte jurídico, para fazer uma análise mais isenta, que é um exercício que não existe isenção a priori ou neutralidade, mas que você vai praticar esse exercício
de autoridade naquele assunto, ou você vai correr para a sua zona de conforto, onde a resposta seria mais fácil? Aí eles param, pensam, porque geralmente a associação de imagens tende a ir para aquilo que ele já está alimentado, da mesma forma que a gente poderia fazer uma associação com a inteligência artificial. E esse o que já está alimentado, às vezes beira o senso comum, que dentro de uma decisão judicial não seria muito bem-vinda. Mas vamos dar sequência. Sim, só para complementar, isso é bem interessante para a gente pensar, por exemplo, o que nós temos de dados sobre populações tradicionais para treinar essas inteligências artificiais. Quanto que a gente pode esperar que uma inteligência artificial seja capaz de, em certos contextos ligados com populações regionais, com povos ribeirinhos, com comunidades que têm esses rituais né, e essas crenças mais arraigadas, como que a gente pode tratar isso? E daí, se a gente partir para o judiciário, que nós temos que ter esse olhar, como que seria isso? Por isso que eu acho que a gente ainda está muito longe do botãozinho. Mas pensando na possibilidade desse botãozinho ser regulamentado, existe atualmente uma regulamentação específica para o uso de inteligência artificial dentro do Poder Judiciário? E tem um parâmetro já estabelecido em outros países, uma regulamentação já estabelecida? Sim, aqui o Brasil, acho que no Poder Judiciário é um dos que a gente tem mais avançado, assim, nessa, né, a gente não tem um marco legal ainda no país, mas a gente tinha a 332, que era a resolução que já tratava da inteligência artificial no Poder Judiciário, e agora ela foi substituída, pensando na inteligência artificial generativa, pela 615, que foi aprovada agora em fevereiro desse ano, e ela traz assim, uma regulação bem detalhada, com uma preocupação muito grande com dados sensíveis, com essa proteção de dados, a violação de privacidade, mas também com esse olhar para o letramento digital, com esse olhar para o teste, né? Tem previsão de testes, revalidações, aplicação de avaliação de impacto algorítmico, e a documentação aberta, que eu também acho que é uma questão bem importante, é uma documentação aberta para a sociedade civil, para que seja possível auditorias externas e seja possível que, enfim, organismos da sociedade civil verifiquem como que isso está acontecendo. A 615 ainda passa muito dessa obrigação para o Comitê Nacional, que é um órgão a ser criado e a ser instituído. Então, a gente ainda não tem isso, então, muito da operacionalidade de tudo isso, a gente ainda não sabe como que vai acontecer. Mas, assim, acho que é um caminho promissor e o CNJ foi, assim, se inspirou muito no modelo europeu, que é o modelo já que foi criado, o texto final foi aprovado pela União Europeia no final do ano passado, que traz o primeiro grande marco regulatório da inteligência artificial, assim, do mundo, e só que também lá vai entrar em vigor plenamente só em 2027. Então, são construções e, sobretudo, são construções que dependem de um entendimento maior, que foi o que a gente falou ali, do que você chamou de prateleira dos esquisitos, porque ainda tem muita coisa que a gente precisa entender do que é, porque... E isso, assim, foi um pouco do que eu tentei me aprofundar nesses 2 anos do mestrado, que que era a grande incógnita para mim, de como eu saio de uma carta ética teórica, que eu digo, a inteligência artificial tem que ser transparente, responsável, tem que ter justiça, tem que ser... que são palavras muito abstratas. Como que eu saio disso para o ChatGPT que está me dando uma resposta na hora? E eu acho que, assim, a resposta que eu achei no mestrado é avaliação de impacto ético, testes e revalidações. É só assim que eu consigo transformar essa parte ética
abstrata numa parte mais concreta. Fora do Brasil, assim, também estamos nesse mesmo processo, muita coisa sendo construída. Agora a gente tem que pensar que cada país tem a sua regulação de acordo com a forma que vê o mundo, né? Então, China é muito preocupada com o avanço tecnológico, mas tem essa preocupação muito grande em manter o controle nacional, né? Então, tem uma preocupação muito grande. Se você olhar a regulação da China, é um grande bloqueio do que vem de fora, com um grande incentivo para a criação tecnológica, daí talvez com preceitos não tão éticos quanto a Europa coloca. Porque o foco é na inovação. Daí a gente vai para os Estados Unidos e o foco está no mercado. Então, é quase livre regulação. O governo Biden tentou construir algumas coisas, até construiu. O governo Trump veio sucessivamente revogando, né? Revogou o ato, revogou a agência que cuidava disso, está tentando proibir os estados de regularem. Então, o sistema americano é pró-empresa, pró-lucro e uma regulação assim do mercado. E na Europa nós temos todo esse olhar voltado daí sim para direitos humanos, para a questão ética, um olhar muito mais ético que é criticado daí pelos técnicos, porque falar Estados Unidos e China criam e a Europa só legisla. Então, daí tem isso. Mas tem a grande força de ser Europa, né? Para funcionar lá, tem que passar pela regulação, e daí a gente vê lentamente, como a mudança do cabo lá da Apple. Foi toda aquela briga quando a Europa disse que tinha que mudar, mudou no mundo inteiro. Então, há uma grande força ainda na Europa, e a Europa é quem mais se alinha com toda essa questão de direitos humanos. E daí, nos países, a gente tem visto basicamente isso. Só para você ter uma ideia, a China criou o primeiro tribunal 100% digital, que foi construído com a tecnologia do Alibaba, e o Alibaba recebeu como pagamento a possibilidade de usar os dados do sistema judicial, algo que para a gente é impensável, porque quebra, né? Quebra a nossa LGPD inteira. Mas dentro do sistema chinês, é possível. Então, olhar também a regulação dos outros países é também ter que olhar esse contexto maior em que os países trabalham politicamente. E é a questão da autodeterminação dos povos, né? Porque quando a gente pensa em Europa também, existe uma supralegalidade dentro da União Europeia. Então, se a União Europeia disser ok, os países vão ter que se virar para modificar as suas legislações, porque existe um poder coercitivo ali. Eu fiquei imaginando se teria algum movimento nesse sentido no restante da Ásia, Turquia, Oriente Médio, ou até da África, aqui na América Latina, ou América Central, tem alguma notícia sobre o uso de inteligência artificial nesses outros locais? Sim. Colômbia regulou recentemente inteligência artificial pela Suprema Corte. A Argentina está usando, ela já tinha um sistema de inteligência artificial, acho que era Prometheus o nome, e agora está substituindo pelo ChatGPT. As discussões dos marcos legais também estão, igual ao do Brasil, estão meio paradas. Tem um país da África, que eu vou errar o nome se eu falar, mas eu sempre confundo qual que é, mas ele tem um sistema de detecção de fake news por inteligência artificial que é super avançado. Eles conseguem detectar em 6 horas, eles conseguem detectar a fake news, bloquear aquela fonte e, a partir daquela fonte, retransmitir a mensagem certa, assim. E é ali não é África do Sul, é da África Central ali, que eu tive acesso quando eu fiz um curso da Unesco. Então, e na Ásia a gente tem países que estão muito desenvolvidos, fora o Japão, que tem um alinhamento tanto para inovação como direitos humanos, talvez seja um dos países que mais converge, mas Singapura também tem evoluído muito
na tecnologia, mas traz essa parte ética toda junto. Então, ele tem frameworks de avaliação de impacto ético muito bem desenvolvidos para vários setores, vários ramos assim da sociedade. Então tem, assim, tem várias iniciativas. E a Índia também está desenvolvendo muito a inteligência artificial no judiciário, porque eles também têm, como a gente, um judiciário muito grande, só que lá eles têm o problema da língua, porque como eles têm muitos dialetos, eles têm um problema muito grande, tanto de transmitir as decisões deles para as pessoas, como de receber todas essas pessoas dentro do Poder Judiciário. Então, eles estão investindo também muito. Isso me lembra, inclusive, uma banca de doutorado que vai acontecer em julho, agora, inclusive aí do Sul, da Unicinos, da Unicinos, que eu fui convidada a participar, onde a discussão vai ser, não é o Poder Judiciário especificamente, mas é um tema regulamentado pelo Poder Judiciário, pela esfera civil, porque é o uso de plataformas de mediação de conflitos baseadas em inteligência artificial. É uma tese inovadora, mas a gente sempre fica pensando, como será, né? De que forma que a gente preserva direitos, proteções em relação à pessoa, LGPD, e deixando agora esse universo privado de lado, como é que a gente pensa os princípios do livre convencimento do juiz, da imparcialidade, do devido processo legal, quando a gente incorpora a inteligência artificial dentro do Poder Judiciário? Eles são preservados, são mitigados? Como é que a senhora imagina isso? Eu acho que tem uma grande possibilidade se a gente partir da nossa própria decisão. Então, se eu tenho a possibilidade de pegar um sistema, um modelo, como o ChatGPT, por exemplo, e treinar ele tão somente com as minhas decisões, não é que ele não vai ser enviesado, não é que ele vai ser assim padronizado, mas ele vai ter o mesmo viés, digamos, que ele vai aprender comigo, né? Então ele teria as mesmas tendências que eu, entendendo que o ser humano é tendencioso por natureza. Mas dentro é como se fosse uma floresta, né? Nenhuma árvore ela é reta, né? Se você olhar o tronco de uma árvore, nenhuma árvore ela é reta. Mas quando a gente olha a floresta de cima, ela é harmônica. Então, se a gente tiver inteligências artificiais que possam ser treinadas individualmente pelas decisões de cada magistrado, nós vamos estar um pouco mais próximos do decidir que a gente tem hoje, que cada magistrado tenha seu livre convencimento. A gente não pode fazer o que a China fez, que o Partido Comunista treinou as inteligências artificiais com as jurisprudências que eles entendem alinhadas. E daí, quando o magistrado decidir fora da inteligência artificial, ele tem que fazer uma fundamentação à parte. Olha, embora a inteligência diga que eu deveria decidir desse jeito, eu vou construir a minha decisão desse jeito. E, então, assim, tentar fugir de um viés sistêmico, que é o que a gente diz, tentar colocar, porque se eu pegar todas as decisões, colocar todas as decisões, vamos supor, do meu tribunal, Tribunal de Justiça do Paraná, eu pego todas as decisões bancárias, coloco lá e tento criar a inteligência artificial para ela ter uma decisão bancária, isso vai me gerar um viés sistêmico. Ela vai decidir um padrão, e daí o livre convencimento de cada magistrado vai ceder. Então, mas se eu tiver a possibilidade de que ela, ao gerar, ela gere igual eu, ela fala, nossa, olha, Camila, eu olhei aqui nos últimos 20 casos que você decidiu sobre isso, você decidiu assim, então eu sugiro que, né? Aí a gente começa a passar por isso, mas ainda assim eu acho que a gente tem que ter essa visão de em quais casos seria possível utilizar essa inteligência artificial, né? Com qual aprofundamento. Entendo que sempre vai ter que ter a supervisão humana e a possibilidade de sempre ter, além da supervisão, esse comando, né? Do magistrado dizer se vai ser
provido, não provido, parcialmente provido, esse olhar anterior. Ok. Bom, então vamos pensar nas questões éticas. O que seria, como é que a gente poderia definir, na sua opinião, quais seriam os limites éticos para a utilização de inteligência artificial dentro do Poder Judiciário? Como é que a gente poderia definir esses limites? Bom, eu vou responder pelo atual estado da arte, né? Pelo que a gente tem. Acho que nesse momento a inteligência artificial ela pode ser usada como uma ferramenta de apoio, né? Então, nas funções de resumir e de buscar, ela pode ser utilizada para correção, para melhoria, aprimoramento de textos, mas não sem que o decidir humano, né, o comando, né, o domínio do fato. Eu brinco às vezes com os alunos, eu falo domínio do fato. O domínio do fato ainda tem que ser do magistrado. A decisão final tem que ser do juiz. Fora isso, eu acho que ela pode ser uma grande ferramenta de apoio. Sim, de aprimoramento e celeridade, né, dos processos judiciais. Mas vamos fazer um exercício de, talvez, futurologia? Como é que a gente pode pensar e refletir sobre essas tendências futuras que nós temos no uso da inteligência artificial dentro do Poder Judiciário? E até onde, na sua perspectiva, nós podemos ir e que garanta, de certa maneira, um limite ético e uma implementação de um uso justo dessa inteligência artificial dentro dos parâmetros do Poder Judiciário, da preservação dos direitos constitucionais. Como é que seria isso? Talvez no exercício de futurologia, tem uma coisa que me contaram, eu vou contar como eu me contaram, mas quem me contou era juiz lá em Portugal, e eu achei muito interessante que a gente estava falando sobre as demandas de consumidor, e eles me disseram que lá o sistema é um pouco diferente, que eles entendem assim, todo mundo está discutindo essa cláusula da telefonia, né, que a telefonia não pode fazer tal questão. Então, quando começam a chegar essas ações no judiciário lá, eles pegam um caso, entendem o que está sendo discutido, como se virar, como o STF, quando afeta, só que ele é afetado lá embaixo. E daí eles decidem esse caso, olha, seja no primeiro grau, seja se tiver discussão no segundo grau. Essa cláusula da telefonia vai ser julgada como? Bom, essa cláusula da telefonia nós vamos julgar assim. Tem recurso, não tem recurso, define. E a partir do momento que definiu, a execução disso deixa de ser do judiciário. Eles têm um órgão administrativo, parecido com o PROCON nosso, que aplica isso. Eu acho que esse seria um uso talvez viável para a inteligência artificial no futuro. Por exemplo, eu defini que na interpretação daquela cláusula de telefonia, o entendimento é esse. Então, se a inteligência artificial conseguir identificar mais 150 casos iguais em que está sendo discutido aquilo, aplica-se tal regra. Aí a gente poderia ter talvez um botãozinho, mas é um talvez. Bom, mas a gente precisaria pensar em um grupo de magistrados especializados na implementação da inteligência artificial dentro do Poder Judiciário para refletir, ou seria suficiente que a gente convidasse profissionais de outras áreas para participar desse processo? Mas, assim, a minha pergunta é mais no sentido se seria necessário um magistrado que tem estudos, tem uma percepção, tem uma formação, como a senhora tem, específica para olhar por esse aspecto. Porque muitas vezes, se o magistrado não tiver conhecimento dos usos, aplicações, elaboração da inteligência artificial, poderia só contar com a perspectiva, os pareceres, a consultoria dos técnicos nesse assunto. Como é que a senhora observa esse trabalho individual, coletivo, colaborativo? Como seria? Então, tem o termo da justiça algorítmica, né? Que como se fosse um novo ramo do direito. A gente vai estudar direito civil, direito
penal, constitucional, e a gente vai estudar justiça algorítmica, que seria um ramo que traz esses outros saberes. Eu acho que é muito difícil parar isso. Nós, magistrados, vamos ter que cada vez mais saber. Por quê? Porque eu não vou precisar só saber sobre isso para usar a minha inteligência artificial. Eu também vou julgar isso. Cada dia mais esses casos estão sendo trazidos, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu se o metrô podia ou não podia usar reconhecimento, detecção de emoções por reconhecimento facial lá. Rio de Janeiro decidiu das prisões ilegais por reconhecimento facial errado. Vários processos discutindo direitos autorais por criações da inteligência artificial. Então, nós vamos precisar, né? Os magistrados vão precisar, acho que todo mundo vai precisar, porque os advogados vão propor essas ações, o Ministério Público vai estar lá ajuizando, então todo mundo precisa. E eu acho que mas nós sempre vamos ter que trazer os técnicos, porque por mais que eu vá estudar inteligência artificial, a minha formação ainda é do direito, né? Estou há 25 anos, quase 30 anos aí estudando direito. E há 8 anos estudando tecnologia, eu aprendi alguma coisa, mas diferente do técnico que está lá há 30 anos e viu toda a construção da inteligência artificial. Então, acho que nós temos que trazer todo mundo para a conversa, porque daí a conversa fica melhor, né? O caldo engrossa e fica melhor para todo mundo. Bom, o final do painel de especialistas, ele sempre tem uma pergunta que para as pessoas que estão iniciando a sua carreira, estão projetando esse início de carreira nesse momento, para elas poderem refletir sobre como construir suas próprias trajetórias. Então, a pergunta é mais ou menos assim: como foi que a senhora chegou aqui? Né? Nessa decisão profissional, nesse caminho para a magistratura, depois inteligência artificial, e faz um briefing de como é que foi esse caminho até chegar aqui. Então, eu fiz uma leitura de mim ao contrário, né? Porque daí, quando eu cheguei agora com a inteligência artificial, todo mundo fala, mas como assim você estudando inteligência artificial? Quando eu olho para trás, eu vejo que a tecnologia sempre esteve comigo, né? Quando eu tinha 15 anos, eu troquei a minha festa de aniversário por um 386. Falei, olha, eu não quero ter uma festa de 15 anos, eu quero ganhar um computador. Então, a nerd em mim já estava lá. Era isso que eu ia pedir para a senhora esclarecer o que era um 386, porque eu sei, mas eu tenho certeza que algumas pessoas não sabem. 386 é um dos primeiros computadores lá que veio lá em 1995, depois veio o 486, eram computadores muito... com uma capacidade de processamento muito pequena, eu trabalhava em DOS, talvez por isso hoje, para mim, entender programação seja mais fácil, aquela telinha preta com as letrinhas verdes correndo, era assim que eu iniciava o computador, era assim que eu mexia, e, na verdade, tudo que tinha de legal para fazer no computador era no DOS, né? O Windows era muito, muito arcaico naquele tempo. Mas, enfim, eu comecei aí lá atrás, eu já tinha esse desejo, essa curiosidade. Quando veio a internet, eu, assim, acreditava que estava tudo na internet, você só sabia, tinha que saber procurar. Esses tempos eu li a biografia do Snowden, e tem uma parte que ele fala quando ele descobriu a árvore nos comandos. Antigamente, muito antigamente, a internet era feita igual aos diretórios. Então, você abre ali o teu diretório e, sei lá, tem processo civil, e daí dentro tem, sei lá, conhecimento, e daí tem citação, né? Então, é uma pasta dentro da outra. E era assim, então, se você achava a pasta... Você só voltava para processo civil e você estava dentro do diretório deles integral, de coisas que não eram para estar possíveis na internet, estavam. E então era isso, mas eu sempre tive essa questão da justiça muito forte. Então, desde pequena, eu queria ser juíza e me movimentei por isso. Então, sempre estudei
para isso, fiz o vestibular para direito, depois, no terceiro ano, já decidi que eu queria ser juiz estadual, comecei a ler os editais e estudar. Então, a partir do terceiro ano da faculdade, eu parei de estudar para a faculdade, eu já comecei a estudar para o concurso, então, se eu estava tendo comercial, eu não estudava mais o que o professor estava dando na sala, eu estudava o manual do Ulloa Coelho. E daí a minha nota não ia ser 10, porque eu não ia responder o que o professor queria, mas eu ia conseguir um 8, porque eu estava com o Ulloa Coelho, então eu estava em boa companhia. E assim eu fiz a faculdade. E daí, naquela época, não tinha a regra dos 3 anos. Eu sou o último concurso, eu assumi em outubro de 2004, e a emenda constitucional é de dezembro de 2004, que entra a regra dos 3 anos, então eu estudei toda a faculdade voltada para isso, abri o concurso, eu queria ser exatamente isso, juiz estadual do Paraná, estudei para esse concurso, abri o concurso, eu dei a sorte de passar, estava preparada, mas sorte, enfim, toda essa conjugação, e entrei. E quando eu entrei, porque eu tinha essa questão assim ligada com tecnologia, então eu era a pessoa que naquela época, né, sem streaming, e gente já prescreveu, não se preocupem, mas eu era a pessoa que baixava o filme, baixava a legenda, e fazia o filme e a legenda se articularem, isso quando não tinha Netflix nem nada disso. Então, eu com toda essa visão, eu comecei a mexer também nos computadores do tribunal. Então, eu que, sei lá, fui uma das primeiras que trouxe uma pendrive, brigava para ter USB no computador, pegava o sinal de casa para poder usar uma internet roteada, porque não tinha molde, enfim, fazia mundos e fundos. E daí, a partir disso, eu fui entrando em alguns projetos que foram testando algumas ferramentas, e daí fui começando a dialogar com o meu tribunal, com o pessoal da TI. E daí eu fui vendo essa desconexão, que às vezes eu chegava para eles e falava, gente, me lembro de falar exatamente isso, gente, eu só quero um botãozinho que faça isso para mim dentro do sistema. E daí eles falavam, mas doutora, não é possível, para eu fazer isso que a senhora quer, eu tenho que movimentar 52 ambientes. E daí eu comecei a entender, opa, calma aí, eu preciso entender o que ele está falando para eu saber pedir, porque se eu souber pedir, ele vai saber desenvolver. Então, eu fui estudando mais sobre computação, TI, para melhorar essa comunicação, justamente como se pensando em alfabetização mesmo. Eu não falava a língua deles, então se eu falasse a língua deles, eles podiam me entender e construir. E daí foi a partir daí eu assumi a relatoria de um projeto, que era um projeto bem grande, e daí a gente fazia reuniões assim bimestrais, eu passava o que eu precisava, eles traziam o que conseguiram, as limitações, a gente fazia os follow-ups, e aí eu aprendi muito. Aí veio o desejo que eu falei, gente, eu preciso aprender programação, eu preciso agora, né, dar um passo a mais. Mas isso dependia de ter tempo, e eu não tinha tempo, eu não conseguia ir para a faculdade, né, não tinha condição de tudo isso. Tinha 2 filhas, toda a tripla jornada em casa. Aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, as universidades foram para o online. Eu não tinha que sair de casa, não tinha que levar filho para o colégio. Então, eu passei a ter um tempo que sobrou na minha vida, e as universidades estavam finalmente no online. Daí foi nesse momento que eu decidi, não, então agora eu tenho a possibilidade de fazer a faculdade que eu quis, que eu quero, né? E daí eu me matriculei, e foi na pandemia que eu comecei a cursar inteligência artificial, e quando estava já no meio do curso, daí em 30 de novembro de 2022 foi lançado o ChatGPT, que daí revolucionou o que a gente sabe de inteligência artificial. Muito bem, agradeço pela trajetória. E o que a senhora recomenda, sei lá, para um estudante, para um magistrado, para um promotor, para um defensor público, para um advogado que esteja assistindo, ou para o próprio cidadão comum, como é que se aproxima um pouco mais desse assunto? Por onde começar? Eu recomendo que busque alguma coisa mais ampla, porque o que eu falo, uma curadoria, assim, né? Então, o bom do curso da universidade é que ele te dá um início, meio e fim. Tem vários cursos pequenos, gratuitos, disponíveis, então, de muito boa qualidade.
Às vezes não dão certificado, mas às vezes o certificado não é tão importante. Então, eu recomendo que pesquisem na internet mesmo, cursos gratuitos de inteligência artificial. Acho que é um primeiro passo para um letramento. E tem alguns livros. O livro da Marta Gabriel é uma cientista brasileira, ela tem um livro, acho que é O que é Inteligência Artificial, o título é Inteligência Artificial, é um livro bem acessível, ela fala de filme, ela fala de séries, ela traz exemplos do cotidiano, tem imagens, tem QR Codes, e ela mostra todo esse conhecimento teórico da inteligência artificial, mas de uma forma bem acessível. Muito bem. Doutora Camila Salmoria, é um prazer tê-la conosco. Foi muito esclarecedor. Foi um programa completo. Muito obrigada. Acho que todos que assistirem vão ter uma informação maravilhosa para dar esse pontapé inicial e para incorporar mais uma tecnologia que não tem como fugir dela, né? Ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Olha que a gente está falando sobre o uso de IA dentro do Poder Judiciário. Ela já faz parte do nosso dia a dia. E a pergunta que você vai ter que se fazer daqui por diante não é se você usa inteligência artificial. Qual ou quais delas você usa para quais funções dentro do seu dia? Acaba que vai ser dessa forma. Então vamos nos abrir a novos conhecimentos. E aqui vocês tiveram mais um painel de especialistas. É um prazer estar com vocês. Deixo meu abraço, meu agradecimento carinhoso com a doutora Camila pela disponibilidade. E olha que a nossa entrevista foi longa e eu agradeço muito, porque assim, o assunto é complexo, a gente entende, e agradeço de coração a disponibilidade que a senhora deu para todos que nos assistem nesse momento. Um abraço. Muito obrigada, foi uma honra estar com vocês e um prazer sempre poder falar de inteligência artificial, um tema que eu adoro tanto. Tchau, gente. Até o próximo painel de especialistas. Tchau, tchau.